Vamos chegando para mais uma madrugada abençoada. Hoje vai ser poderoso, temos uma convidada especial. Vai preparando o coração, os seus corações. Ui, o celular caiu. A paz a todos que estão chegando para mais uma madrugada. Aleluia! Vamos chegando, povo de Deus. Aleluia, a todos que chegaram aí para mais uma madrugada. Declare aí que essa casa é do Senhor Jesus, a sua casa, a minha casa. Vai chamando os amigos aí.
Aleluia, glória a Deus. Mais uma madrugada aqui juntinhos com vocês, muito bom. Agradeço a todos que estão aí, que acordaram mais uma vez, que estão aí todos os dias com a gente. Como de costume, hoje mais um dia teremos uma convidada muito especial, né? A Manu, lá, a filha dos pastores, pastora Kátia e pastor Jorge, né? Ela topou estar aqui com a gente também. Tenho certeza que vai ser bênção de Deus, né? Ela vai tá trazendo uma palavra abençoada. Ela já tá aí ligadinha com a gente. Manu, eu acho que você tem que sair e entrar de novo. Quando você entrar, vai aparecer a solicitação para você entrar ao vivo comigo. Aí a gente divide a tela. Vai ser bênção de Deus. Então, esse povo vai chegando. Pastor Francisco. Deus vai falar aos nossos corações essa madrugada. Aí, Manu. Olá! Paz. Paz! Coisa boa! Amém. Que bom! Quero te agradecer primeiramente por ter topado de estar essa madrugada aqui trazendo a palavra de Deus pra gente, tá? Amém. Muito obrigada mesmo. Glória a Deus. Eu vou fazer uma oração inicial pra gente começar, tá? Tá bom. E aí depois a palavra fica com você, Amém. tá bom? Tá bom. Pai, neste momento, Senhor Jesus, nós queremos entrar na tua presença, Pai. Pai, mais uma madrugada estamos aqui, Senhor Jesus, porque temos sedes da tua palavra, Pai. Temos sedes do seu ensinamento, Jesus. Pai, eu te peço, Espírito Santo de Deus, abra nossa mente, transforme o nosso coração, Pai, para que nós possamos sair daqui transformados conforme a tua vontade, Pai. Muito obrigada, Senhor Jesus, pela vida da Manu, Pai. Abençoe, Senhor Jesus, a casa dela, a família dela, Senhor Jesus. Muito obrigada, Senhor Jesus, por a gente poder falar das suas palavras, Senhor Jesus, para poder aprender mais de ti, Jesus. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada, Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Primeiro é um prazer, né? Estar aqui. Uma honra. Falar da palavra do Senhor é sempre muito gratificante. E a palavra que Deus me deu hoje está lá em Mateus, capítulo 26. Eu vou começar a ler a partir do verso 47, tá? Então você que tá aí na sua casa com a gente, abra aí Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus, capítulo 26, versículo 47. Amém? Muito legal ver a galera aí conectada nessa madrugada. Muito bacana. Amém. Eu creio que é um projeto que vem realmente de Deus para edificação aí nesses tempos difíceis. Amém? Amém. Vamos ler? A palavra do Senhor diz assim: enquanto Jesus ainda falava, Judas, um dos 12, chegou com uma grande multidão armada de espadas e pedaços de pau. Tinham sido enviados pelos principais sacerdotes e líderes do povo. O traidor havia combinado com eles um sinal. Vocês receberão a quem devem prender quando eu cumprimentar com um beijo. Então, Judas veio diretamente a Jesus e disse: Saudações, Rabi! Exclamou ele e o beijou. Versículo 50. Jesus disse: Amigo, faça de uma vez o que veio fazer. Repetir novamente aí o versículo 50. Jesus disse:
amigo, faça de uma vez o que veio fazer. Amém? Amém. A palavra que o Senhor me deu, ela está exatamente aqui no versículo 50. Mas eu quis ler a partir do verso 47 para que a gente conseguisse entender mais ou menos o contexto em que ela está localizada. Bom, alguns dias atrás o Senhor me deu essa palavra e foi de uma forma muito forte, eu não estava entendendo muito bem o que Jesus estava querendo dizer, mas ele me chamou muita atenção para essa parte, dizendo nesse momento em que Judas chama, em que Judas traz Jesus, em que Jesus chama ele de amigo. Então, para tentar entender melhor, eu comecei a observar os versículos anteriores. Bom, Jesus ele estava no Getsemane. Ele tinha saído da última ceia e tinha ido para o Getsemane. Nesse momento que ele vai para o Getsemane, ele vai estar em oração. Então ele chama Pedro e 2 filhos de Zebedeu. Ali ele pede a eles para que estivessem em oração. Ele diz: olha, está chegando um momento muito complicado e eu vou me retirar a orar. Eu peço para que vocês estejam em oração. Então, ele vai e começa a orar. Eu creio que naquele momento Jesus estava ali na sua totalidade homem. Ele estava começando a sentir aquelas dores, aflições de tudo que ele viria a passar no Calvário, no Gólgota. Então ele começou a sentir toda aquela aflição, todo o peso daquele momento que ele viveria na cruz, né? Mas ele sabia que seria necessário ele passar por tudo isso, né? Mas aí então ele vai orar, ele entende que esse momento é um momento que ele precisa se retirar em oração. Jesus orando ali, ele começa a entregar ao Pai algumas questões, e ele diz: Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice. Porque ele estava ali na sua totalidade de homem, ele sabia que ele ia sentir as dores, ele sabia que ele ia sentir na pele, ele sabia que ele ia sentir tudo aquilo. Então ele começa a clamar ao Senhor, né? A Deus naquele momento, ao seu Pai. Só que quando ele volta, ele encontra Pedro e os demais dormindo. Então ele os desperta e diz: varões, vamos estar em oração. Não é um momento fácil, é um momento de preparo. E aí, novamente, ele volta e continua orando. Naquele momento, Jesus derrama todo o seu ser em oração. E ele continua dizendo: Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice. Porém, todavia, seja feita a tua vontade. Porque Jesus sabia que seria dolorido. Jesus sabia que não seria fácil. Ele sabia tudo que ele iria passar. Mas ele sabia que existia um propósito pelo qual precisava ser cumprido, além das suas vontades próprias. Então, naquele momento, ele começa a dizer: Senhor, contudo, mesmo que eu vá passar por tantas aflições, seja feita a tua vontade. Porque ele sabia que ele veio para um propósito específico. E é muito importante a gente entender isso, que às vezes nós observamos tantas situações ao redor, mas esquecemos que nós viemos por um propósito específico. Entendeu? Eu li uma frase que fala que Deus ele não está preocupado com o seu bem-estar, ele está preocupado com a sua santidade. Porque muitas das vezes a santidade, ela vai influenciar diretamente no nosso bem-estar. A gente vai fazer coisas que talvez naquele momento não serão boas pra gente. Vai estar indo completamente contra a nossa carne e a nossa vontade. Mas o que vai ser importante é entendermos que nós não estamos aqui para viver nossas vontades. Nós estamos aqui para viver um propósito. E foi isso que Jesus entendeu lá no Getsemane. Na verdade, ele vem entendendo durante toda a sua vida, na manifestação do seu chamado aqui na Terra. E aí ele volta novamente e encontra os discípulos dormindo. E aí ele novamente desperta os discípulos. Ei, porque vocês estão dormindo? Eu creio que em outras palavras, né, eu estou parafraseando, Jesus ele queria dizer: pelo amor de Deus, por que vocês estão dormindo? Eu estou aqui orando, eu estou aqui buscando. Por quê? Porque eu estou me preparando. Jesus estava querendo dizer que não era tempo de dormir, era tempo de se preparar. Eu creio que Jesus ele só queria começar a deixar claro para Pedro: olha, Pedro, você está dormindo, mas é porque agora parece que é tempo de descanso, mas não é tempo de preparo. E quantas das vezes nós cristãos achamos que estamos no tempo do descanso? Descansar não significa encostar em Deus. Enquanto Deus fala descansa, Ele está dizendo descansa porque agora quem está fazendo sou eu. Mas nesse tempo que só eu posso fazer, se prepara. Porque aí Deus vai pegar o que você tem para fazer o que você não pode. Mas aí a gente confunde esse tempo e não se prepara.
E aí, quando depois vem realmente aquilo que a gente precisa enfrentar, nós não conseguimos, porque não estamos preparados. Jesus queria dizer no Getsemane que não era tempo de dormir, era tempo de se preparar. A gente está vivendo um tempo muito difícil. Um tempo em que nós estamos reclusos dos nossos lares. Um tempo que a gente está completamente isolado da sociedade, isolado dos nossos afazeres comuns do dia a dia. E aí muita gente está entendendo isso como um tempo de eu posso ficar tranquilo, eu posso ficar descansando, mas talvez ainda não chegou o momento, e eu tenho certeza disso, que ainda nem chegou os princípios das dores. O momento em que vamos precisar do preparo que era para a gente estar adquirindo agora. Deus, ele está permitindo que talvez o tempo que nós tenhamos hoje nunca mais teremos em nossa vida. Deus está permitindo pessoas que, por exemplo, a minha vida era muito agitada. Eu saía de casa às 6 horas da manhã, ia treinar, saía do treino, ia para o trabalho, saía do trabalho, ia para a faculdade, chegava da faculdade, ainda tinha que estudar, ia dormir no outro dia. Ou seja, hoje eu não faço mais nada disso. Por quê? Porque parou tudo. Só que o reino dos céus, o reino celestial, o mundo espiritual continua em movimento. As coisas não pararam. A volta de Jesus não foi interrompida. O evangelho não parou de ser anunciado. As coisas não pararam por aí. Deus está dizendo, estamos no Getsemane, é tempo de preparo. É tempo de orarmos. É tempo de vigiarmos. No entanto, que ele fala para Pedro, Pedro, o espírito está forte, mas a carne é fraca. O que ele estava querendo dizer? Parece que agora é bom dormir, mas na verdade o que parece que é bom não é. Só parece, mas nem tudo que parece é, Pedro. Pelo amor de Deus, se prepara. E Pedro, pela segunda vez, se encontra dormindo. Nós estamos vivendo uma geração em que Jesus está dando vários alertas. Jesus está dando vários sinais, dizendo para essa geração, se prepara, porque vem coisa por aí. E quem não tiver preparado, não vai conseguir resistir. Não vai conseguir agir da maneira como eu quero que haja. Não vai conseguir fazer o que eu quero que faça. Vai pensar no seu bem-estar e não vai pensar no propósito. Porque a única pessoa que vai conseguir pensar no propósito é aquela pessoa que se preparou no Getsemane. É aquela pessoa que no tempo de oração falou, Deus, está pesado, se possível afasta, mas contudo seja feita a tua vontade e não a minha. Nós precisamos entender que coisas vão além daquilo que queremos. Que as coisas que Deus tem para nós vai além daquilo que a gente quer viver. Porque quando você entrega a sua vida para Jesus, você começa a entender que a vida eterna começou. Quando você entrega a sua vida a Jesus, muitos falam que a vida eterna é quando nós morremos e estivermos na glória. Não, a vida eterna é quando você morre declarando que eu aceito Jesus. Ou seja, você já morreu. A partir daquele momento, você já está vivendo a vida de Deus. Então, não é para fazer a minha vontade, não é para fazer os meus prazeres, é para fazer aquilo que Deus quer que eu faça e manifeste nessa terra. Então Jesus, ele deixa claro, Pedro, por favor, eu só estou tentando, eu creio que Jesus estava agoniado já, mas a situação estava tão forte, já estava tão à porta de acontecer, que ele estava tentando meio que fazer com que Pedro e os discípulos entendessem, mas ele não podia ser mais claro, porque Pedro precisava ter suas próprias experiências. Pedro precisava ouvir a voz do mestre. Mas Pedro estava tão preocupado em fazer o que ele queria fazer, que a voz de Deus não era tão clara para ele. Ou seja, ele estava caminhando do lado de Jesus, mas não conseguia ouvir a voz de Jesus. Por quê? Porque a sua própria voz era mais alta do que a voz do mestre. E é muitas das vezes que acontece com a gente. A gente fala que caminha com Jesus, a gente fala que serve a Jesus, mas a nossa vontade é muito mais importante para a gente do que aquilo que Deus quer que a gente faça. E aí, quando Deus fala alguma coisa, a gente fala, não, isso não é de Deus, não, eu não vou fazer. Por quê? Porque eu até digo que sirvo a Ele, mas é muito mais diferente quando isso influencia diretamente na minha atitude. Eu não vou abrir mão disso. Não, eu não vou ser bobo. Não, eu não vou deixar de falar. Então, você não está deixando realmente o Espírito Santo agir através de você. E aí, Jesus, ele deixa bem claro aquilo, Pedro, é tempo de preparo. Só que, de repente, ele acaba de orar e ele sai dali. E quando Jesus sai dali com os seus discípulos do Getsemane, quem vem? Judas. Judas vem e tal, naquele momento, e a palavra vai falar que vocês saberão a quem devem prender quando eu cumprimentar com um beijo. Anteriormente vai dizer, o traidor havia combinado com eles um sinal.
Isso aqui é muito importante, porque Jesus, ele é onipotente, onisciente, onipresente. Ele é Deus e ele sabia, ele entendia o que iria acontecer. Tanto é que na mesa da ceia com os 12, ele declara: hoje terá um traidor que irá me trair com um beijo. Jesus, ele deixa tudo claro. Haverá aquele que irá me negar 3 vezes. Ele falou tudo. Ele sabia. Ele sabia. Mas a Bíblia ainda vai dizer que Judas combinou com eles um sinal. O que Deus me mostra aqui? É que muitas das vezes, aqueles que vão nos trair, muitas das vezes, as situações que vão nos trair, muitas das vezes, o momento em que vai nos trair, nos dá sinais. Nos dá sinais. A nossa morte espiritual nos dá sinal que vai nos matar. Mas muitas das vezes eu ignoro esse sinal por achar que vai ser bom para mim, por achar que aquela pessoa é minha amiga, por achar que aquela situação é minha amiga, é conveniente para mim. E Deus está dizendo: eu permiti ter um sinal para você ver que aquilo não é da minha vontade para sua vida. Então é muito importante estarmos perto, é muito importante estarmos preparados. Porque quem está preparado entende qual é o sinal de Deus dizendo: até aí eu deixei, agora para. Para por quê? Porque vai te trair com um beijo. Para por quê? Porque se você der mais um passo, vai levar à tua morte. Para por quê? Porque não é da minha permissão para a tua vida. Então a gente precisa sim entender quais são os sinais que Deus está dando. O mundo, o inimigo, ele dá diversas vezes sinais de que aquilo ali vai nos matar. E o que a gente faz? Vai mesmo assim, porque tem gente que gosta do perigo, tem gente que gosta do que é proibido. Então a gente dá um passo a mais sabendo: não é de Deus para minha vida, mas só uma vez não vai fazer mal. Só que só uma vez é suficiente para derrubar toda uma história de intimidade, toda uma história de santidade, toda uma história que você construiu com Deus. Um momento é capaz de destruir tudo. E aí, passando aquele tempo, Jesus, ele, quando Judas chega, é muito legal quando Judas chega, ele dá o sinal, ele beija Jesus. E aí ele beija Jesus, ele fala: saudações, Rabi. E Jesus responde: amigo, faça o que veio fazer. Tem uma tradução da King James, da NVI, que vai dizer: amigo, para que vieste? Nas entrelinhas ele queria dizer a mesma coisa. Faz o que você tem que fazer. Eu já sei o que é. Só que a diferença é que nesse momento Jesus chama Judas não pelo nome. Jesus chama Judas não pelo seu apelido. Jesus podia usar qualquer adjetivo para classificar aquele pelo qual andou com ele e no momento que ele precisou traiu. Mas o que Jesus fala? Amigo. Amigo quer dizer proximidade. Amigo, ele se compara com alguém que está muito próximo, alguém que conhece, alguém que é considerado, alguém que ele gosta, alguém que ele confia, alguém que ele deu intimidade. Jesus, ele agrega esse valor a Judas, um valor que quando a gente olha e vê, ele não tem. Sabe por quê? Jesus, ele consegue enxergar qualidades que a gente não consegue enxergar. Jesus, quando ele olha pra gente, ele não nos chama pelo nosso pecado, ele nos chama pelo nosso nome. Ele nos chama por aquilo que nós somos para ele. Aí eu falo assim: meu Deus, mas como Jesus conseguiu chamar Judas de amigo, com Judas tendo uma atitude de inimigo? Aí eu consigo olhar para esse texto e muitas das vezes eu falei: meu Deus, isso aqui não é possível. Não é possível porque será que Jesus estava sendo irônico? Será que Jesus estava sendo sarcástico? Só que psicologicamente esse texto foi estudado. E as palavras de Jesus tinham toda a veracidade com o que a palavra literal queria dizer. Jesus não estava sendo sarcástico, Jesus estava sendo verdadeiro. Mano, por que Jesus estava sendo verdadeiro? Aí a gente volta para o Getsemane. Porque no Getsemane, no tempo do preparo, ele buscou a identidade que ele precisava ter. Quando alguém chegou para ele, sendo uma pessoa má, uma pessoa ruim, ou uma circunstância que talvez ele não esperasse, essa circunstância não conseguiu afetar quem ele era. Por quê? Porque ele sabia quem ele era. E é isso que Deus manda dizer nessa noite. Muitas das vezes a circunstância, a adversidade, as pessoas, o momento, a pandemia, muitas das vezes o que a gente não espera vai chegar para olhar e ver qual vai ser a atitude dele.
Mas a nossa atitude vai estar relacionada com aquilo que eu me identifico. A minha atitude vai estar relacionada com aquilo que eu sou. Por quê? Porque não é o que fizeram com você, é o que você vai fazer com isso. Não é quem te feriu, é o que você vai fazer depois de ferido. É se você vai aceitar ser ferido. É se você vai permitir que te firam. Porque eu tenho certeza, só fere quem tá ferido. Só machuca quem tá machucado. Porque quem tá feliz não se preocupa em tornar outras pessoas infelizes. Quem tá bem não vai ficar Aleluia. procurando teu mal. Quem tá bem não vai ficar procurando te destruir. Somente uma pessoa que tá infeliz, insegura, insatisfeita com si mesma, que Meu vai Deus. procurar derrubar a sua vida. Que vai procurar levantar calúnias sobre você. E aí é nessa parte que precisamos exercer a misericórdia que não vem de nós, porque de nada nós temos, nada nos é dado senão da parte de Deus. É nesse momento que precisamos exercer a misericórdia do Senhor, que é derramada sobre as nossas vidas. Ah, mas essa misericórdia cai do céu, Manu? Não, por isso eu dei a base do texto. É no Getsemane. O que você quer dizer com Getsemane? Manu, é no tempo do preparo que você adquire carcaça suficiente para chamar alguém que te traiu de amigo. Porque a atitude dessa pessoa não influencia em quem você batalhou em Deus para ser. A atitude dessa pessoa não influencia o que você nasceu para ser. Só que nós temos vivido tempos em que somos mudados não pelas coisas que vivemos, mas pelas pessoas e pelas circunstâncias que passamos. Quantas das vezes a gente passa por uma circunstância de traição, a gente passa por uma circunstância de desgaste emocional, e tudo isso tem mudado quem Deus chamou você para ser. E tudo isso tem mudado a sua percepção de Deus. Quantas pessoas se decepcionaram com a igreja? Quantas pessoas se decepcionaram com alguém dentro da igreja? E isso mudou completamente a sua visão a respeito de Deus. Mas deixa eu te falar uma coisa. Você não precisa se preocupar com o que fizeram com você. Sabe por quê? Porque o que fizeram com Jesus não interferiu no propósito dele. Então, o que fizeram com você não é o que você é. O que vão fazer com você não é o que Deus te chamou para ser. Ah, mas falaram algo de mim. Ah, mas eu tô vivendo o que eu não merecia. Isso não é o que você é. Isso não é o que Deus te chamou para ser. Essa é a importância do Getsemane. É por isso a importância da preparação. Quando Jesus estava orando, agora eu vou te mostrar uma comparação e uma diferença. Quando Jesus estava orando no Getsemane, o tempo todo alertava aquele Pedro, alertava quem os discípulos, porque ele sabia que se no tempo do preparo eles não buscassem aquilo que precisavam, depois eles não saberiam reagir. Eles não saberiam agir de maneira correta. Sabe por quê? Pela ciência, pelos estudos psicomentais, 5 primeiros segundos são reação. 30 segundos posteriores são decisão. Então, a pessoa que está em Deus consegue sim segurar 5 segundos de reação, porque sabe que uma decisão errada muda o curso da história. Então, a pessoa, amado, nessa madrugada, eu tô falando para você, tem gente aqui me ouvindo. Eu sei que a circunstância tá difícil. Eu sei que parece que vai acabar tudo. Mas Deus está dizendo, calma. Calma. São 5 segundos de reação. O resto é a decisão que você toma mediante ao tempo do preparo que você tem. Então Deus trouxe aqui nessa noite para dizer que é tempo de se preparar. Porque vai vir situações que não serão fáceis. Eu não tô dizendo que é fácil você pegar e falar para uma pessoa que tá te traindo, chamá-la de amigo, sem ser na falsidade. Eu não tô dizendo que é fácil você, quando Jesus fala, se te derem um tapa, dê a outra face. Eu não tô falando que é fácil, mas eu não tô falando também que é impossível. Porque Jesus provou que é. Porque ele era Deus? Não, porque ele tinha preparo. E aí, ele mostra no Getsemane o tempo todo, Pedro, discípulos, vocês não estão orando, eu só estou pedindo. Sabe por quê? A carne é fraca. Quanto do espírito, o espírito está forte, mas a carne é fraca. Busca, se prepara, tá chegando a hora, tá chegando o tempo. Eu preciso que vocês estejam revestidos. E eles dormiam. Manu, mas como eu posso ver a diferença de atitude entre eles? Eu posso ver a diferença de atitude entre eles no momento em que Jesus, ele desce, Judas vem, e aí de repente chega aquela multidão com ele. Existia um sumo sacerdote
Existia uma pessoa naquele momento, Malco. Malco, ele estava ali para matar Jesus. Malco, a posição de Malco ali é para ferir. A posição de Malco ali é uma posição que nós já esperávamos dele. É uma posição que ele estava ali simplesmente para culminar um momento. Ele estava ali para perseguir. Ele estava ali para ferir, para ofender, para machucar. Malco estava fazendo o que ele precisava fazer naquilo que ele entendia por verdade. Só que tinha uma outra pessoa chamada Pedro. Quando Pedro ele vê Malco, ele acha que a pessoa de Jesus está vulnerável. Ele acha, e ele comete um grande erro, ele acha que Jesus precisa ser defendido. E aí, muitas das vezes, nós caímos nesses erros, né? A gente acha que Jesus precisa de defesa. Não, meu amado, ele não é o réu, ele é o advogado. Quem precisa de defesa somos nós. E aí, muitas das vezes, a gente vai nas redes sociais e tal, cria confusão, isso e aquilo, e começa a vomitar mil coisas, ofendendo pessoas que estavam ali justamente para isso. O que a gente não tá entendendo é que aquela pessoa, ela tá para isso. O que é que eu preciso entender é que eu não posso mudar quem eu sou mediante a atitude que aquela pessoa está tendo pelo que ela é. E aí, Pedro vai, desembanha a espada e arranca a orelha de Malco. Mano, o que você quer dizer com isso? Jesus, mais uma vez, deve ter falado. Eu aqui, parafraseando novamente. Jesus, meu Deus, não entenderam nada. Por isso que eu falei, se prepara no Getsemane. Se prepara. Quase que se eu fosse Jesus, parava tudo e falava assim, Malco, só um minuto. É que eu só queria lembrar que eu acabei de falar isso com ele. Sabe aquela pessoa que você acaba de falar e a pessoa faz? Meu Deus, parece que não entrou na mente. Parece que estava dormindo. E realmente estava dormindo. Porque quando a gente dorme, a gente fica meio sonolento. Pedro estava dormindo, não é possível, porque não ouviu nada do que Jesus falou. E Jesus estava assim, Senhor, meu pai, tem que desenhar para Pedro. Porque eu acabei de falar isso, se prepara. Porque era esse momento aqui que eu estava falando, Pedro. Era esse momento. E Pedro não devia estar entendendo nada, devia estar achando que estava fazendo certo. Sabe por quê? Quem não se prepara acha que a atitude impulsiva é o certo. Só que não é. Não é. E aí Pedro vai, arranca a orelha de Malco. E Jesus, o que ele faz? Pega a orelha e bota no lugar. O que Jesus estava querendo dizer? Pedro, ele veio para matar, mas eu vim para restituir. Quem anda comigo restitui junto, não mata não. Sabe o que Jesus estava querendo dizer? Pedro, eu não vim para matar, eu vim para dar vida. Eu não vim para matar, eu não vim para ferir, eu vim para curar, Pedro. Tá andando comigo tanto tempo e não tá entendendo qual é o significado das coisas. Tá andando comigo tanto tempo e não tá prestando atenção. Por quê? Porque tá querendo as vantagens, mas não tá querendo a renúncia. Não tá querendo entender o que é para fazer. Sabe por quê? Tem gente que caminha com Jesus, mas para as coisas que é conveniente, o resto tampa o ouvido. E Deus está dizendo, eu não quero que você tampe o ouvido para nada. Eu quero que se for para seguir o evangelho, que seja na plenitude. Porque a palavra mesmo diz que não é quente, se não tiver quente, ou é quente ou é frio. Se tiver morno, Deus vomita. Ele vomita. E aí Pedro não entendendo nada, como assim Jesus estava querendo te defender? E Jesus, não preciso que me defendam. Existe um propósito, Pedro, novamente eu vou dizer, que precisa ser realizado. E aí Jesus pega e bota a orelha de Malco no lugar. Sabe o que eu vejo com isso? Malco veio ali para ferir. Ninguém estava julgando Malco. Por quê? Porque sabia que era essa atitude esperada para ele. Só que porque as pessoas julgaram Pedro? Porque todos esperavam que aquele que andou com amor manifestasse amor também. Mas nós andamos com amor e manifestamos ódio. Pronunciamos ódio. Nós temos vivido tempos aí em que existem tantas guerras políticas. Em vez de nós orarmos, ao invés de nós intercedermos, mano, mas eu não concordo com o presidente. Ninguém tá pedindo para você concordar, tá pedindo para você orar. Porque a palavra nos instrui, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, julgar o presidente, não. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se ajoelhar e orar e se arrepender dos teus maus caminhos, eu ouvirei do céu, sararei a sua terra e perdoarei os teus pecados.
Então é bíblico, nós precisamos fazer o que é bíblico. Eu não concordo, mas eu intercedo. Eu não concordo, mas eu oro. Porque eu não tenho que falar mal das minhas autoridades. Eu tenho que buscar para que Deus sare a nossa nação. Para que Deus sare. Ah, mano, mas fala demais, mas fala besteira. Mas talvez esperássemos isso dele. Mas a atitude da igreja tem que ser diferente. A igreja precisa orar. A igreja não precisa ferir ninguém nas redes sociais. Muitas das vezes existem pessoas que hoje não estão mais com Jesus. Ah, mano, porque não conhecia? Talvez, mas tiveram um empurrão de quem era para curar e machucou. Quantas das vezes? Quantas das vezes as pessoas queriam estar ali, receber uma palavra e tiveram suas orelhas cortadas? Tiveram, porque não estavam curados, não andavam com Jesus, não tinham o mesmo ensinamento que Pedro tinha de perto. E por isso foram machucados. Foram machucados por alguém. Então, meu amado, não estou dizendo que essa pessoa está na razão. Eu estou dizendo que a nossa motivação precisa mudar. Eu estou dizendo que o tempo do preparo é importante para que eu não machuque quem não precisa ser machucado. E isso é muito importante porque quando Jesus desce do Getsemane, ele desce preparado. E Pedro completamente despreparado, porque no tempo do preparo não se preparou. Então teve que colher frutos amargos. E nesse momento que eles descem juntos, estavam no mesmo lugar e tomaram atitudes diferentes. Posso dizer, estamos vivendo o mesmo tempo, mas vai ter gente que vai sair diferente e vai ter gente que vai sair pior. Vai ter gente que vai sair mais cheio, mais limpo, mais avivado. Vai ter gente que vai sair mais com mais fogo. Vai ter gente que vai sair mais transbordando. E vai ter gente que vai sair pior. Eu estava mesmo vendo isso esses dias, comparando as minhas atitudes. Eu estava algumas semanas sem fazer nada. Não estava conseguindo treinar, não estava conseguindo ler, não estava conseguindo estudar. Todas as minhas aulas eu não fui online da faculdade. Todas elas, nenhuma eu fui. E aí eu peguei, falei assim, meu Deus, estou procrastinando, eu vou sair pior do que eu entrei dessa quarentena. Acho que eu vou sair nem sabendo ler mais. Eu falei, poxa, era um tempo que eu podia estar lendo vários livros, que eu podia estar, sabe, que eu podia estar me alimentando, que eu podia estar, sei lá, fazendo tanta coisa e eu só comendo e Netflix o dia inteiro. Aí eu decidi fazer diferente. Falei assim, vou fazer diferente. Sabe por quê? Porque a atitude não vai cair do céu, ela vai partir de nós. E aí eu peguei e falei assim, eu preciso fazer alguma coisa. Então eu decidi correr. E aí eu acordo de manhã e vou correr. Quase morri nos primeiros dias, foi um negócio intenso, uma falta de ar, uma coisa horrível. Aí eu achei que era coronavírus, mas é realmente que eu tava exausta de tanto correr. Mas eu comecei a correr de manhã e aí isso foi normal, isso é fisiológico, né? Começou a produzir lá endorfina e tal. Isso foi me dando várias disposições para coisas diferentes e eu comecei a fazer, comecei a aproveitar melhor o meu dia. Então hoje, às vezes, não fazendo nada, o meu dia parece que passa tão rápido, eu faço tanta coisa, tanta informação, que quando eu vejo já tá na hora de dormir. Eu falei, meu Deus, quando eu voltar a trabalhar, eu vou falar assim, que horas que eu vou fazer isso tudo? E é realmente, porque ou a gente entende que é tempo de se preparar, ou a gente vai procrastinar. Ou a gente vai sentar na nossa cadeira e vai falar assim, ah, deixa eu entender que é tempo de descanso. E não é tempo de preparo. Entendeu? É tempo de se fortificar, é tempo de se fortalecer. E eu não tô falando só espiritualmente, tô falando fisicamente, intelectualmente, emocionalmente. Porque nós estamos vivendo dias em que as doenças psicossomáticas serão muito fortes. Nessa quarentena, as pessoas que têm ansiedade, depressão, são as que mais vão sofrer. Então, por isso a importância de fazer alguma coisa, de se movimentar, de entender que precisamos nos preparar. Também em Deus, sim. E por isso Jesus o tempo todo afirmava, Pedro, se prepara. Porque quando eu descer, você vai ver o que eu tava falando. E aí Pedro desce e corta a orelha de Malco e Jesus está dizendo, não é para isso, Pedro. Meu Deus, não é para matar, é para restituir. Eu não vim para que você machuque alguém, eu vim para que você cure alguém. E aí Pedro falando, não, mas ele queria fazer e acontecer. Pedro, eu sei que ele queria fazer e acontecer porque é essa atitude que eu espero dele, mas não é essa atitude que eu espero de você. Deus está falando para a igreja, igreja, eu não chamei para vocês sangrarem as suas feridas em cima das pessoas. Eu chamei vocês para que se curem e curem outras pessoas. São curados para curar, transformados para transformar.
são sadios para sarar, são pessoas que não são ausentes de dores, mas são pessoas que viveram dores para depois ser testemunhas que é possível ser restaurado, é possível ter um coração quebrado transformado em um coração novo, é possível pessoas que foram traídas confiar novamente, é possível pessoas que viveram na miséria viverem na abundância, é possível porque nós servimos a um Deus que escolhe aqueles que não são para transformar naqueles que são. E quando Pedro depois é revestido de poder lá no Pentecostes, é para nos mostrar que mesmo quando nós fazemos um monte de besteira, mesmo quando Deus fala para se preparar, a gente faz um monte de besteira. Ele vem e fala: agora sim eu quero revestir-vos. E se nós aceitarmos e formos revestidos de poder, ainda haverá tempo de manifestar o reino de Deus. Porque depois que Pedro é cheio do poder do Espírito Santo, quando ele sai daquele lugar, mais de 3.000 vidas são entregues ao Senhor. Por quê? Porque ele não se atentou ao momento que ele fez errado. Ele usou aquilo como experiência para não fazer de novo. Só que quantas das vezes a gente vive o errado e não usa como experiência, mas usa como desculpa de dizer que é fraco. Ah, eu não vou fazer por quê? Porque sou fraco. Ah, não vou, não por quê? Porque não consigo. Meu amado, nós não estamos mais no tempo de nos vitimizar. Essa é a geração que a gente está vendo. Uma geração que somos vítimas. Vítimas da televisão, somos vítimas de preconceito, somos vítimas de tantas coisas, de bullying, somos vítimas de, sei lá, de qualquer coisa. Nós nos vitimizamos. Sabe por quê? Porque somos vítimas? Não, porque usamos essa questão de sermos vítimas para apoiar a nossa atitude decadente de nos acomodar. A gente acha que é vítima só porque não tem punho suficiente para tomar a atitude que a gente precisa. Então a gente começa a achar que nós somos vítimas. Eu mesmo, muitas das vezes, quantas das vezes eu usei situações que fizeram comigo para dizer que eu não faria mais nada. Ah, não vou fazer por quê? Porque fizeram isso comigo. E a igreja? Ah, não, a igreja me machucou. Meu amado, o que a igreja fez com você, o que as pessoas fizeram com você, não significa que você vai mudar. Porque se você tem identidade, pode passar chuva, pode passar sol, pode passar vento. Se você afundou as suas raízes, você vai entender que não eram o que fizeram com você, é o que você vai fazer com isso. É o que você vai fazer com isso. Aleluia. Uma coisa que é muito clara, e eu já sigo para terminar. Deus me fala claramente: tem gente que nunca vai mudar. E a gente precisa entender isso. Você que tá me ouvindo aí, tá me vendo. Talvez você esteja esperando que Deus mude aquela pessoa. Talvez você esteja esperando que Deus mude aquela situação. Mas deixa eu falar uma coisa. Tem gente que nunca vai mudar, mas vai ser usado pelo inimigo para mudar quem você é em Deus. Vai ser usado por Satanás para mudar quem você é. Sabe por quê? Porque tem gente que o inimigo não perde nem tempo fazendo desviar. Por quê? Porque já é desviado por natureza. Mas vai usar essa pessoa para desviar você que está no foco. Vai usar essa situação para tirar você que está no caminho. Então, meu amado, comece a olhar para essa situação com outros olhos. Não com olhos de vitimismo, mas com olhos do guerreiro que Deus te chamou para ser. Mas com olhos do filho que você é. Porque Ele te chamou para ser filho. Nós somos eleitos, nós somos a geração eleita. E não somos a geração de vítimas que fica o tempo todo machucada em rede social. Ainda mais agora nessa época dessa questão mundial que a internet está no auge. Porque só conseguimos ter contato por aqui. Podemos transformar em bênção, mas também podemos proporcionar maldição. E aí a gente está começando a falar tanta coisa, sabe? Que nós estamos começando a atingir pessoas negativamente. O que é isso? As situações estão mudando você e você não está nem percebendo. As circunstâncias estão transformando quem um dia você foi chamado para ser e você não está nem percebendo. E Deus está falando: não seja transformado pelas circunstâncias. Sabe por quê? Porque a circunstância não influencia no seu chamado. As pessoas não influenciam em quem eu te chamei para ser. Não há poder maior. Não há nome sobre toda a terra, no céu e na terra, debaixo da terra, que seja maior do que o nome de Jesus. Das mãos das pessoas, de Satanás, do mundo, Deus pode te tirar, mas da mão de Deus ninguém tira. Então, enquanto você estiver sobre poderes malignos, Deus pode sim te libertar. Não tem circunstância que seja irreversível. Não tem nada que seja. Porque Deus, Ele nos chamou para sermos algo nele. Enfim,
palavra que Deus deixa para nós nessa noite. Vamos nos preparar. Vamos entender que o tempo do preparo é para isso. É para nos preparar para as circunstâncias que querem nos mudar, querem tirar a nossa identidade. Sabe por quê? O que nos diferencia hoje não são as nossas roupas, não é o nosso cabelo. O que mostra que você é cristão hoje não é porque você tem um cabelo um pouco mais longo ou mais curto. Não é porque você usa saia ou calça jeans. O que diferencia de ser um cristão hoje são as nossas atitudes. É o nosso testemunho. E não tem como você ter uma atitude diferente, porque existe a lei da ação e da reação. Se nós não formos treinados para reagir de forma sábia, nós não vamos agir. Não espere que a sabedoria caia do céu. A palavra fala: compre sabedoria, adquira o conhecimento. O que ele está dizendo? Busque a sabedoria. Ela não vai cair do céu para você. Você precisa entender quem você é e começar a buscar essa sabedoria em Deus. E buscar esse conhecimento em Deus. Sabe? Para quando alguém vier te dar um beijo de traição, você consiga chamar de amigo sem ser na falsidade. Você consiga dar a outra face sem ser forçado. Porque vai ser natural em você. Vai ser a sua identidade celestial transbordando em você. Porque nós não somos desse mundo. Eu costumo dizer que somos extraterrestres. Por quê? Porque nós não somos daqui. Nós estamos aqui. E por que o lugar influencia em nós? Porque o que é mais forte influencia no que está mais fraco. Se estivéssemos forte, quem nos influenciaria não seria o mundo, seríamos nós que influenciaríamos as pessoas. Então Deus está chamando uma geração para amar, não é uma geração para ferir, é uma geração para amar, é uma geração para cuidar. Eu creio que Deus está levantando uma geração de Joões Batistas. Uma geração de preparadores do caminho. Você que está ouvindo essa palavra aí nessa madrugada, entenda, nós somos a geração dos preparadores do caminho. Mas deixa eu te falar uma coisa, só prepara caminho quem está preparado para isso. Só prepara caminho quem está preparado para fazer isso. Então Deus, ele levantou João Batista para preparar, vós que clamam no deserto, preparai o caminho do Senhor. E nós estamos num deserto, preparando o caminho do Senhor. Preparar o caminho do Senhor não é machucar. Preparar o caminho do Senhor não é pensar na minha vontade. João Batista estava lá comendo folha de gafanhoto, se vestindo com peles de animais. E vivendo num lugar completamente hostil. Sabe por quê? Porque ele queria? Não, porque ele tinha um propósito. O propósito vai além do que eu quero para mim, além do meu bem-estar pessoal. O propósito vai em relação àquilo que eu decidi viver. Sabe por quê? Porque quando você não está fazendo o que Deus te chamou para fazer, não interessa, você fica infeliz todos os dias da sua vida. Você fica infeliz o resto dos teus dias. Por isso que o propósito não é uma obrigação, é um chamado de Deus. Ele colocou isso dentro de você. Quanta gente que está assistindo aí desistiu do seu chamado. Talvez porque as situações te mudaram, porque você achou que não valia a pena. Mas Deus está dizendo, não, existe algo dentro de você que está clamando aí dentro. Eu sei que às vezes a gente tenta sufocar essa voz. A gente tenta dizer assim, não, não ouve essa voz. Não ouve porque isso vai te machucar. E Deus está dizendo, enquanto você não entender que você nasceu para isso e é para isso que você precisa fazer, vai ser infeliz. É como Moisés, quando colocou o cajado no chão, virou cobra, mas quando pegou na mão, abriu o mar. Então, se nós colocarmos o nosso cajado no chão, vai virar contra a gente. Mas se pegarmos e entendermos o que Deus quer, vai abrir o mar. Para eu passar sozinha? Não, para passar a multidão do propósito que Deus colocou na minha vida. Amém? Então, que Deus deixe essa palavra no seu coração aí. Não é o que fizeram com você, é o que você vai fazer com isso. Para finalizar, quando Jesus é traído por Judas, Jesus diz, chama ele de amigo. O que Jesus faz? Fica triste? Chora? Se decepciona? Não, caminha para o Gólgota, caminha para o Calvário. Sabe por quê? Porque a atitude de Judas não influenciou no propósito de Jesus. Jesus continua, Jesus prossegue, Jesus é morto, mas existe uma boa notícia. Ao terceiro dia, ele não permaneceu morto, ele ressuscitou.
que você quer dizer com isso, Manu? O propósito foi cumprido, porque ele entendeu que o propósito de Deus era maior do que o seu bem-estar pessoal. Então ele entendeu que hoje eu sou o que Deus me chamou para ser. E amanhã vidas serão influenciadas. Sabe por que eu tô aqui hoje? Porque você tá aí hoje, Elza. Porque essas pessoas estão aí hoje olhando a gente. É porque um dia Jesus entendeu que a traição de Judas não influenciava na missão maior que Deus tinha para ele. É por isso que a gente está aqui. E aí ele se entregou. Ele se entregou para que eu e você estivéssemos aqui nessa madrugada para anunciar o evangelho dele. Então a palavra que o Senhor derramou sobre a minha vida nessa noite pra gente é que estamos no tempo do preparo. Virão coisas aí. Mas o que as pessoas, as circunstâncias fazem com a gente não influencia aquilo que ele nos chamou para ser. É tempo de sermos diferentes. Amém? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Nossa, Manu, palavra assim, abençoadíssima, abençoadíssima. Foi bênção de Deus. Eu vi pelos comentários também, pessoas foram tocadas aí hoje. E vai ficar salvo, né? Tem muitas pessoas que assistem amanhã e tenho certeza que vai falar no coração de muitas pessoas. Foi uma palavra assim, abençoada. Hoje mesmo eu pensei numa situação e eu pedi uma resposta. Falei, como que eu vou, que atitude que eu vou tomar na situação? E você veio e Deus respondeu através da sua vida, né? Amém. Perfeito, E eu tava, perfeito. no momento que eu tava meditando nessa palavra, falando, Deus, é essa palavra mesmo que o Senhor quer e tal, que eu dê? E eu estava pegando o sentido da palavra identidade, eu estava procurando o que significava identidade. E incrível que na hora que eu estava escrevendo identidade, o Anthony virou e falou assim, mãe, cadê minha identidade? Eu falei, meu Deus, é isso. Porque crente é assim, né? Crente falou, Deus, Aham. essa é a resposta. E ele foi e falou, mãe, cadê minha identidade? Eu falei, é isso. É para realmente sabermos que temos uma identidade em Jesus, né? E que isso não pode ser perdido pelo mundo ou pelas circunstâncias que nos rodeiam, né? Não, e foi exatamente isso que você falou. Uma atitude de uma pessoa não pode condizer com o que você é em Cristo, né? Você não pode alterar o que você é em Cristo. Então, perfeito. A gente precisa sempre ter essa atitude diferente do que esperam da gente, né? Diferente, porque tá Uhum. todo mundo na plateia esperando, falar assim, deixa eu ver o que o crente vai falar. Como que o crente vai reagir? Não é que a gente está fazendo alguma coisa para provar nada para ninguém. É porque realmente a gente precisa ser assim, né? Porque Jesus fala que nós precisamos ser imagem e semelhança. Sendo assim, precisamos ser parecidos com ele, né? E como ele agiu. Uhum, verdade. Ó, eu te peço para fazer uma oração pra gente. Amém. Senhor, nesta manhã, Deus, nesta madrugada, eu agradeço ao Senhor por esse tempo em que o Senhor preparou para nós, para trazer a tua palavra. Deus, cada pessoa que está assistindo essa live, cada pessoa que ainda vai assistir essa live, Senhor, eu intercedo pela vida de cada pessoa que está, Deus, se disponibilizando a entender que esse tempo, Pai, é o tempo do preparo. Para entender, Senhor, que muitas das vezes nós agimos de forma, Deus, que não precisamos agir. Mas não é porque foi algo que foi planejado, mas simplesmente um impulso por não estar preparado. Então, ora ao Senhor, Deus, por cada vida, por cada pessoa, Deus, que se dispuser a entender que é necessário se preparar. Cada pessoa, Deus, que foi atingida de certa forma por algum momento, circunstância, por alguma pessoa, por alguma atitude. Eu oro ao Senhor, Deus, pedindo nesta noite, nesta madrugada, que traga de volta a identidade de Cristo para essas vidas, Pai. Mostre para elas, Deus, quem elas são no Senhor, Pai. Quem elas são no Senhor, Deus. Porque, Pai, eu creio que nós seremos como árvores plantadas à beira do ribeiro. No tempo certo floresceremos, Pai. Ao tempo certo daremos os frutos, Deus. Ao tempo certo, Deus, iremos mostrar, não porque queremos, mas porque é natural de uma árvore saudável produzir frutos. E assim como toda árvore que produz frutos será atingida por pedras. Mas as pedras vão derrubar alguns frutos, mas não tornarão essa árvore infrutífera, porque essa árvore é plantada à beira dos ribeiros. Pai, eu profetizo uma geração que não será, Deus, uma geração que estará querendo crescer, Deus, para se mostrar,
mas será uma geração que vai aprofundar raízes. Uma geração, Sim, Deus, que vai ser uma geração de preparadores de caminhos, Pai. Queremos ser exatamente o que o Senhor nos chamou para ser. Abençoe, Senhor, o findar dessa madrugada, o nosso dia. E nos dê, Senhor, ainda mais aquilo que o Senhor quer para nós. Nos dê, Senhor, sim, ainda mais a presença do Teu Espírito Santo, porque é tudo que precisamos ter. Assim, eu te agradeço pela vida da Elza, Deus, que tem sido canal de bênção, por cada pessoa, Deus, que tem se disponibilizado a trazer a palavra, Pai. Que o Senhor esteja conosco até os últimos dias, Pai. Aumenta em nós a Tua presença. Eu te agradeço, te louvo e exalto o Teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Manu. Muito obrigada, tá? Mais uma vez. Amém. Foi bênção de Deus, tá? Muito bom você estar aqui juntinho com a gente, tá? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, Um beijo. a pastora Kátia também estava aí juntinho com a gente. Obrigada, tá? Por vocês estarem aí juntinho com a gente. Obrigada mesmo. A gente está nesse propósito aí. São 22 dias de oração na madrugada, né? E tem sido muita bênção mesmo. Deus tem falado Estamos em muito qual os nossos dia? corações. Oi? Estamos em qual dia? No 15º. Ah, glória a Deus. Amém. Amanhã teremos uma pessoa também muito especial aqui com a gente. Minha mãe? Amanhã será a pastora. Aham. Ela falou mesmo. E eu tô aqui na casa dela usando a internet dela. Aí eu falei, mãe, vou dormir na Ah, sua casa pra usar essa internet. Ela tá, em vez dela ficar aqui, ó, ouvindo, ela tá lá no quarto dela, né, mãe? Lá no seu quarto, na internet. Ouvindo a palavra. ai, bênção de Deus. Mas, ó, Amém. muito obrigada mesmo, tá? Então amanhã tamo junto de novo. Amém. Um beijo. Fica na paz. Beijo, tchau, fica na Tchau. paz. Aleluia, gente, que bênção, hein? Meu Deus. Bênção de Deus. Amanhã teremos aí pastora Kátia. Vai ser bênção de Deus também. Deus vai falar aos nossos corações. E vai ser bom demais. Bom demais. Então, gente, muito obrigada para todos que estão acompanhando aí essa oração na madrugada, tá? Obrigada mesmo. E que Jesus tenha falado nos seus corações, porque falou muito ao meu coração. Aprendi muito com essa palavra hoje também, porque a palavra de Deus ela é renovada, né? Se renova e a gente aprende ela todos os dias. Todos os dias o Espírito Santo nos ensina. Todos os dias o Espírito Santo nos condiciona a mudança, né? Mudança de mente, mudança em atitude, mudança no nosso coração e que o Espírito Santo tenha tocado o seu coração, tá? E amanhã espero todos vocês aqui, tá? Que amanhã vocês tenham um dia abençoado e amanhã na madrugada teremos aqui a pastora Kátia, então espero todos vocês, tá bom? Vou colocar um louvor aqui só pra gente finalizar. E Deus é perfeito. E nunca esqueça de agradecer a Jesus, ao Espírito Santo, e que a gente possa ser conduzido pelo Espírito Santo. Que quando a gente é conduzido pelo Espírito Santo, as nossas atitudes mudam, tudo muda. Mas para a gente ser conduzido, temos que nos preparar. Olha a palavra, pega a visão, tempo de preparo. De preparo. Aleluia. Verdade, Joseliana, diretamente do trono, né? Foi abençoado. Aleluia, ó. Espero todos vocês amanhã, tá? Fique com Deus, com a paz do Senhor Jesus. E Jesus é lindo demais. Jesus
Cuida de cada detalhe. Vamos nos preparar.